Muito boa tarde para você, sejam bem-vindos a mais um SBT Esporte. E hoje a gente vai falar das estreias dos paulistas nas Copas. A gente tem clássico na região, teve convocação polêmica na seleção brasileira e muito mais. E como sempre, você pode participar com a gente aqui. Manda aí o nosso SBT Zap 18 991 437891. A gente tá turbinado aqui hoje, porque tem muita coisa para falar, não é verdade? E ele está aqui comigo, senhoras e senhores, com uma belíssima camiseta, Caio Esteves. Beleza, Marião? Obrigado. Mandar um abraço pra galera da Luxe aí, que dá aquela força pra gente aí nas camisetas. É isso aí. Tamo aí, vamos que vamos, né? Rodada com Copa do Brasil. Eu tava com saudade de uma copinha, né? Teve no domingo o São Paulo, deu pra dar uma saboreada e hoje tem mais alguns jogos, 4 jogos da Copa do Brasil hoje. Copa do Brasil e Sul-Americana também, a gente vai falar aqui. Aliás, programa, a gente começa falando de Copa do Brasil, duelo de alvinegros, o Santos, que estreia já. 4 horas da tarde pela Copa do Brasil, vai receber aí o Ceará, lá na Vila Belmiro, e a gente vai ver como deve vir a equipe do Cuca. Põe na tela. O Peixe segue a sina da temporada. Vai desfalcado para o jogo de estreia na Copa do Brasil. A última vez que o Santos conquistou a competição foi em 2010, com Neymar, Ganso e Robinho. Já o técnico Cuca nunca venceu a Copa do Brasil. Felipe Jonathan já defendeu o Ceará e ele acredita que a lei do ex pode prevalecer. Eu espero ajudar a equipe, né, cara? Se tiver fazer 1 gol, 2 gols, eu vou ficar muito feliz. Porque a ambição da gente é chegar no topo do campeonato, então eu espero estar primeiramente atuando bem, ajudando a equipe para a gente procurar fazer o gol e sair com resultado positivo. Se Felipe não sabe se vai marcar, Cuca tem várias certezas para o jogo. Estão fora Caio Jorge na Seleção Brasileira Sub-20, Pará, Alisson, Renier, Carlos Sanches e Raniel, todos no departamento médico. O time titular deve ser escalado com João Paulo, Madison, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Pituca, Jobson e Jean Mota ou Arthur Gomes, Marinho, Soteldo e Lucas Braga ou Marcos Leonardo. Então tá aí o time desfigurado do Santos, né? Que não sabe quem entra, quem sai e tal, mas é um time guerreiro, um time que tem uma forma de jogar e vai pegar um time bem treinado do Ceará hoje, né? Bem treinado, né? Guto Ferreira, bom treinador. O Santos deve... Eu acho que o Cuca vai usar o Lucas Braga, que aproveitando o momento dele, né? É um jogador que fez gol, deu assistência nos últimos jogos, tá num momento bom, né? Não é que tá jogando a temporada bem, mas tá num momento interessante. O Santos eu acho que chega para esse jogo como favorito, Mário. Apesar do Ceará ser um time chato, ser um time que incomoda, principalmente jogando em casa, acho que o Santos tem que fazer o resultado para depois lá tentar conseguir a classificação. E o Santos tá jogando bem, né? Tá fazendo bons jogos, tá conseguindo impor o seu estilo de jogo, principalmente quando joga na Vila. Então é um jogo pro Santos chegar, fazer o resultado, pelo menos um resultado quanto mais largo melhor, né, para chegar no jogo da volta e conseguir classificar, sim, com certeza. Boa. Vamos falar agora de Corinthians, que deve apostar todas as fichas aí na Copa do Brasil e também estreia hoje, recebe o América Mineiro, o Coelho de Minas, às 9h30 da noite, lá na Neoquímica Arena, e a gente vai acompanhar a preparação do Corinthians. Põe na tela. O Corinthians vai para a estreia na Copa do Brasil com um treinador que já venceu a competição. Foi lá em 2005. Mas o objetivo de Wagner Mancini é ganhar novamente. No clube, o campeonato é visto como prioridade, caminho mais fácil para a Libertadores e pela grande premiação paga. O vice-campeão recebe 22 milhões. E o grande vencedor fica com 54 milhões de reais. Ela tem um sistema, um formato que me agrada muito, né? Eu já tive a oportunidade de defender outras equipes e quando você tem a oportunidade de disputar, ela motiva demais todos aqueles que fazem parte do dia a dia do clube. E por quê? Por uma simples questão, que é o fato de você ter um resultado rápido. Assim como nós estamos acostumados a torcer pela seleção brasileira nas Copas, você sabe que são jogos eliminatórios, a não ser o início, mas a partir do momento em que passa para a segunda fase, são jogos eliminatórios. A Copa do Brasil já começa assim.
Então o efeito é muito rápido no que causa em termos de alegria e no que causa em termos de desgaste se você não passa. O formato, ele nem sempre privilegia a equipe mais forte, porque existe o dia do jogador, existe o encaixe do seu time diante de outras equipes. Às vezes você pega lá atrás, não é o caso agora dessas oitavas, mas lá atrás, às vezes, você pega equipes que você não está acostumado a enfrentar, campos difíceis de jogar. Então essa imprevisibilidade, ela torna muito interessante a competição. Basicamente, em cima disso, nós temos que fazer valer o fato de ser o Corinthians, de estarmos jogando na arena, de termos uma boa recompensa para o clube. Pensando em fazer tudo isso valer, Mancini vai escalar uma equipe um pouco modificada. Fábio Santos, Otero e Mosquito já disputaram a Copa por outras equipes. E Mantuan está na seleção sub-20. O Corinthians, tricampeão, deve vir com Cássio, Fagner, Marlon, Gil e Lucas Piton, Xavier, Ederson, Matheus Vital, Ramiro e Casares, Bozelli ou Jô. Bom, é um Corinthians tentando se encaixar, mas olha, Caio, a gente já tem visto algumas entrevistas do Wagner Mancini de uma semana para cá. Sei, cara, mas parece que está começando a dar liga o Wagner Mancini. Não sei, está muito cedo para falar alguma coisa, mas é super interessante as coletivas dele, né? Sim, você vê que é um cara que é experiente, que está no meio do futebol faz muito tempo, foi campeão da Copa do Brasil com o Paulista de Jundiaí, tem experiência, né? Por mais que não seja aquele treinador de alto nível que é disputado no mercado, tanto que o Corinthians até o escolheu por isso, por ter um salário mais baixo, por ser um cara que realmente chega para fazer aquele trabalho de agregar o grupo, ele é um treinador que é capacitado, na minha visão, Mário. Eu acho que ele tem condições, sim, de chegar a fazer um bom trabalho. O Coelho teve muito pouco tempo, mas o pouco tempo que o Coelho teve eu não vi nada diferente do que ele fez agora no Corinthians nessa oportunidade como interino. Então acho que o Mancini tem sim condições de chegar. Não digo falar título, assim, acho que a Copa do Brasil é possível para qualquer time, isso já ficou provado em várias edições. Mas o Corinthians primeiro ele precisa se achar enquanto time para depois pensar numa coisa maior. Olhando para esse time que vai jogar hoje, eu só não concordo no caso do Mancini com o Vital. Para mim, o Vital ele já mostrou que ele não merece ser titular do Corinthians. Acho que ele é um jogador ali para grupo, enquanto está lá. Se o Corinthians tiver uma oferta por ele razoável, tem que vender. Mas já tem que começar a trabalhar outras peças ali para a posição de armador. Já deu para ver que o Vital não é esse cara que o Corinthians está precisando. Vamos ver como vai ser o jogo. Eu acho que o Corinthians chega com favoritismo para esse duelo, apesar do América ser um time interessante, ser um time que está ali nas cabeças da Série B, entre os primeiros, mas é um confronto para o Corinthians conseguir também a classificação, como o caso do Santos com o Ceará. Vamos sair da Copa do Brasil, vamos agora para a Sul-Americana, que o Tricolor Paulista tem estreia hoje, agora pela Sul-Americana. A vida do São Paulo não vai ser muito fácil não, começa na Argentina contra o Lanús, 7h30 da noite. Diniz pode manter o mesmo time que passou aí pelo Fortaleza na Copa do Brasil. Roda! O São Paulo vai estrear fora de casa pela Copa Sul-Americana. O jogo vai acontecer no estádio La Fortaleza. Se serve de superstição para os torcedores, a Copa Sul-Americana foi justamente o último título conquistado pelo São Paulo, lá em 2012. Fernando Diniz deve manter a mesma escalação que se classificou contra o Fortaleza pela Copa do Brasil, com Thiago Volpi, Tietê, Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo, Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes, Luciano e Brenner. O Lanús não joga oficialmente desde março, mas fez alguns amistosos de preparação. Será que o tricolor vai conseguir empolgar na Sul-Americana e resgatar a alma copeira? Venda, não dá para colocar a escalação de novo aqui do São Paulo, né? Tem o Daniel Alves, que é lateral direito de origem, vai jogar de meio campo, e o Tietê, que é meio campo de origem, vai de lateral direito. Enfim, eu ainda tenho essa... Desculpa, eu sei, torcedor São Paulino, que às vezes a gente fico fala batendo aqui, na mesma tecla.
todo dia do Daniel Alves na lateral direita, mas, enfim, ele rende muito mais do lado direito. Mas esse é o São Paulo que vai para cima do Lanús. O Lanús é um time médio da Argentina, é um time... Olha lá a escalação. Aqui a escalação. Olha lá, ó. O Luan vai segurar ali meio a cabeça de área ali, né? De primeiro volante. E o Daniel seria o cara que faz o ritmo do jogo acontecendo no meio, né? Exato. É um time bom, é um bom time, mas eu concordo com você, Mário. Eu acho que só não consigo imaginar quem poderia fazer a função dele ali no meio hoje, né? Com o departamento médico do São Paulo cheio, enfim. Não tem o Hernandes, por exemplo, para fazer essa função de armador do time. Mas é um bom time, a gente olhando aí, pelo menos na escalação. É um time que chega bem. O Brenner numa fase incrível, né? Sim. Que vem fazendo muito gol também. Sim. O Luciano, nas partidas que jogou, mostrou que tem um bom posicionamento e já tinha mostrado isso nos times que jogou anteriormente. O Gabriel Sara num momento muito bom. Eu acho que é o jogo também para o São Paulo chegar e conseguir, eu não sei, por ser fora, talvez fazer um resultado ali ok para chegar e decidir, conseguir a classificação depois. Mas o Lanús é um time de meio de tabela do Campeonato Argentino, não joga jogos oficiais desde o começo da pandemia. Então, assim, tá desde março, então tá sem ritmo. O São Paulo pode aproveitar isso, já chegar, mas eu acho que tem que colocar pressão. Coloca pressão no jogo, abafa o Lanús, tem que chegar desse jeito para conseguir vencer o jogo e tem condições. E olhando no papel, esse time de São Paulo não está naquele momento que a gente colocava o São Paulo antes, de pressão, do Diniz precisando do resultado. Então dá para chegar lá, fazer um jogo mais inteligente, com mais tranquilidade, segurar mais a bola, entender que o Lanús também pode criar dificuldades para o São Paulo, jogar talvez no contra-ataque, mas tentar impor o ritmo de jogo para conseguir vencer, que aí chegou aqui no Morumbi, eu acho que o São Paulo é meu favorito. Para você ter uma ideia, o Apertura, que é o primeiro turno do Campeonato Argentino, começa no final de semana agora, começa sexta, sábado e domingo tem o Abertura, né? A Abertura e Clausura, né? Então, o primeiro turno do Campeonato Argentino começa, aliás, argentino, uruguaio, colombiano. Vai ser um campeonato de maioria dos 2021, né? A maioria dos campeonatos da América do Sul começa esse final de semana, né? Com portões fechados e tal. Então a gente tem os torneios Apertura, que fala, né? Apertura. Começando agora. Exato. Vamos pro WhatsApp aqui? Põe na tela o Rogério e a Elaine de Catanduva. Vai, Corinthians! É hoje, 4-0 pro meu timão. 3 gols do Otero e 1 do Casares. Assisto todos os dias o SBT Esporte. Calma, Rogério. Pelo amor, calma. 4-0 é muito. O Casares começa jogando, né? O Otero, se eu não estou enganado, ele é desfalque, não é pro jogo? Eu acho que não joga. Depois o Rafa sopra aqui pra gente. O Mancini, se fizer 4 gols, ele dá bronca no time hoje. Ô, louco. Como vocês fazem 4 assim? É só de 1, né? Só de 1 que é pra ganhar. Ou no máximo 2. O Yuri de Uchoa. Quem vocês acham que ganha no confronto de hoje entre Lanús e São Paulo? Boa pergunta, Yuri. Eu vou de 1-1. Eu acho que São Paulo fazendo empate lá já fica tranquilo para pressionar aqui e fazer a vitória. Empatar lá contra o Lanús não é resultado ruim, não. Boa. Vamos lá, o Adrício de Elisário. Olá, boa tarde e sucesso para todos vocês. Queria saber até onde vai essa novela do Palmeiras com a escolha do técnico e por que os nomes procurados não aceitaram dirigir o Palmeiras. O Adrício, vamos fazer o seguinte, essa pergunta a gente vai responder para você na volta do comercial, na volta do intervalo, porque é o primeiro assunto nosso no segundo bloco. A gente vai falar bastante de Palmeiras aí. Fechou? Fechou. Beleza? Então fechou. O Anselmo Diniz de Bauru / Presidente Prudente. Opa! É um viajante. Parabéns pelo ótimo programa, a primeira vez que eu assisto. Show de bola. Valeu, obrigado, Anselmo. Bauru, que tem o Bauru Basquete, né? Baita time de basquete lá. É verdade. Legal. Ó, vamos pro intervalo, já tem Palmeiras e esse imbróglio todo de técnico. Fica aí. Voltamos, vamos falar agora de Palmeiras, que está com problemas dentro e fora de campo. Segundo o jornalista do UOL, o Danilo Lavieri, o clube já contabiliza um déficit de mais de 80 milhões de reais só em 2020. Este valor é do último balancete feito em abril. Esse déficit pode ficar ainda maior, já que a queda de rendimentos do clube continuou durante a pandemia. Por conta disso, o Maurício Gagliotti, presidente do clube, adotou diversas medidas para diminuir os gastos e está apostando na base e negociando diversos atletas para diminuir a folha salarial. Lembrando que o presidente está sendo muito cobrado pela contratação de um novo técnico. Vamos lá então. Vamos responder a pergunta aqui do nosso internauta e ao mesmo tempo falar sobre isso. Esse do balancete eu acho que todo mundo, né? A diminuição, portões fechados, já não tem renda. Sim. Ficamos 4 meses sem futebol. Então,
muita coisa envolvida também, né? É uma situação complicada que todos os times estão passando e tem time que tem uma dívida muito maior. Mas eu percebo, Mário, assim, nos movimentos você... É claro que você não tem a informação de dentro do clube com papéis, mas você percebe as coisas pelos movimentos. Eu percebo que está meio bagunçado o Palmeiras, sabe? Assim, pelo menos nesse ano, as decisões estão demorando demais de serem tomadas. Falando do departamento de futebol, por exemplo, hoje faz 8 dias que o Ramírez falou não para o Palmeiras. O Palmeiras está sem técnico até agora, sabe? Assim, eu percebo que tá vendo uma situação meio que deixando, sabe? Deixando levar. Eu não consigo sentir firmeza. Aí falam dos nomes, ventilam. Hoje trouxe a informação, o PVC, que o Palmeiras não está negociando com nenhum treinador ainda, efetivamente. Tem os nomes ali ventilados, mas ele falou, negócio realmente não está rolando. Então a gente deduz o quê? Que ainda vai demorar pelo menos aí mais uns 4, 5 dias para acontecer alguma coisa. É uma situação meio esquisita do Palmeiras. Na verdade, vou voltar a falar aqui. Foi muito mal planejada, amigo torcedor, palmeirense, muito mal planejada a demissão do Luxemburgo. Foi. Se tinha um projeto e todos os times pós-pandemia oscilam. O Flamengo oscilou, o Corinthians oscilando. O próprio Palmeiras passa por isso, todo mundo oscilou. O Atlético Mineiro está nesse momento de oscilação. Então, assim, é um pouco de... eu falava isso muito no rádio e agora a gente faz aqui. Muito dirigente de futebol ainda tem um pouquinho de sujeira da arquibancada no bumbum. Né? Então, aquela coisa, aquele resquício de torcedor ainda está inserido dentro do gestor de futebol. Então, o cara ele pensa muito na arquibancada e esquece muito da gestão. Então, eu acho que o problema do Palmeiras é esse, como de vários outros clubes. Assim, por exemplo, o André Santos do Corinthians, ele tem muito resquício de torcedor dentro dele ainda, que não é um gestor. E o Palmeiras tem esse problema de muitos caras que vão lá para gerir o clube, tem ainda o cimento da arquibancada no popô. E não resolve a coisa. O Santos fez o quê? Demitiu o Gesualdo, que para mim foi uma sacanagem o que o Santos fez com o Gesualdo. Exatamente. De deixar um senhor de 70 e poucos anos aqui na pandemia correndo risco danado, sendo que o Brasil estava num pico absurdo, muito mais do que Portugal, por exemplo, e aí quando realmente volta o futebol, manda embora. Para mim foi uma sacanagem que fizeram com ele. Mas fizeram. E aí já tinha o Cuca engatilhado, você entendeu? Já Exatamente. tinha a gente fala aqui, a gente põe defeito, e realmente a diretoria, a gestão do Santos com o Pérez foi assim, lamentável. Mas, pelo menos nisso, eles agiram rápido e trouxeram um treinador que deu jeito. Dentro do campo, ele deu jeito. O Santos tem inúmeros problemas fora do campo, mas dentro do campo deu jeito. Agora você manda embora, por exemplo, o Luxemburgo, que já tinha um trabalho que já estava fazendo, já estava devendo realmente, mas assim, o time estava tentando se entender, estava tentando andar para assim, deixar o time nesse momento. Não que o Palmeiras esteja perdido, o Andrei está fazendo um trabalho até legal e merece o respeito nosso também, a admiração. Mas eu acho que o Palmeiras precisa agir mais rápido, precisa ser um time para dar mais resposta para o torcedor. O torcedor palmeirense, o Palmeiras tem dinheiro em caixa, a gente estava falando da dívida, mas é um time que contrata, é um time que ganhou títulos. Você conversa com o torcedor palmeirense, ele não está mais otimista como ele estava antes. Ele está pessimista. Então, assim, essa gestão precisa retomar isso e entender que o Palmeiras realmente é um time que precisa brigar nas cabeças. E o torcedor vê isso por causa da posição do time na tabela. Também. Né? Pelo elenco que tem, por tudo que foi falado no começo do ano, esse time era para estar na cabeça lá junto com quem? Junto com o Inter, junto com o Atlético, junto com o Flamengo. Aliás, todo mundo falou aqui que o Palmeiras e o Flamengo iam ser os dois times a serem batidos no ano. E isso não aconteceu. No papel poderia, mas não aconteceu. Né? Vamos falar agora de seleção brasileira. Felipe Coutinho sofreu uma lesão muscular no último final de semana e precisou ser cortado da convocação do Tite. E por isso, o técnico da seleção chamou o Lucas Paquetá para o lugar dele. Paquetá tinha sido convocado para a seleção olímpica e vai se juntar à principal nos jogos das eliminatórias nos dias 13, que vai jogar contra a Venezuela, e no dia 17 contra o Uruguai. O Tite ainda pode ter mais um desfalque. Fabinho, lá do Liverpool, que saiu machucado e também é dúvida. E aí, Caio, Paquetá estava no banco do Milan, acabou de chegar aí do Lyon e ainda não teve tempo de mostrar futebol. Fez 2 partidas na temporada. Foi. E o Fabinho, agora antes de começar o programa, estava lendo que o Klopp deu uma na canela do Tite, falando que pro Fabinho pode cortar, porque ele vai fazer uma viagem de 12 horas, chega aqui e ficar no banco, porque ele não põe o Tite não põe o Fabinho para jogar. Então, menos mal. E aí? Klopp tem razão.
Klopp tem razão. O Fabinho joga em 3 posições, joga muito bem, inclusive. Eu acho que tem que ser mais aproveitado realmente na seleção. E falando do Paquetá, a gente até estava falando aqui nos bastidores de um nome que seria o ideal. Para mim, o Bruno Guimarães. Só que o Bruno Guimarães está na seleção olímpica, né? E aí eu acho que até rolou um acordo ali com a seleção olímpica para não tirar o Bruno da seleção olímpica para esse momento agora desses jogos das eliminatórias. Então, assim, o único nome que eu acho que poderia o Tite pensar, a gente chegou até no consenso ali na hora que a gente estava passando o programa, é Thiago Galhardo. Acho que o Thiago Galhardo tá jogando de atacante agora, mas é um meia, e poderia ser testado na seleção, apesar de já ter uma idade avançada. Nesse momento, o momento do Thiago Galhardo é muito melhor para mim do que o Paquetá, então poderia ser esse nome. Mas olhando para as opções que a gente olha de meia realmente, e o Paquetá, eu acho que se chegar ele entra, mas nem vai jogar muito. Não tem muita opção, Mário. Não tem muita opção, não tem muito nome pra gente colocar. E quem ainda que assiste futebol e acredita que o futebol brasileiro é o melhor do mundo, ou estamos entre os melhores do mundo, não estamos. A gente precisa se reinventar, se reciclar. Eu acho que essa nova geração que o Tite está colocando para jogar é muito boa, mas eu não sei até onde é muito boa. A gente precisa ser testado de uma outra Copa do Mundo. Copa do Mundo vai ser um bom teste para essa seleção aí do Tite. O Neymar, saiu um ranking ontem falando dos jogadores mais desvalorizados na Europa. O Neymar está no topo da lista, por exemplo. Sim. Foi um dos jogadores mais desvalorizados esse ano. Sim, mas vamos colocar jogando com a rapaziada aí. Claro. Vamos ver se no clube é uma coisa, na Europa é uma coisa, jogar na América do Sul, futebol sul-americano, eliminatórios, do jeito que é jogado aqui, o Neymar ele joga muito, tem que jogar, ok claro. E tal, mas... É outra pegada. Mas falando, o nosso principal Copa do nome... Mundo é uma outra história também. Nosso principal nome já está sendo desvalorizado no mercado. Então, exatamente. assim, a gente tem alguns nomes. Bruno Guimarães, para mim, é o nome que 2020 foi o mais... que saltou mais, assim, o jogador que mais bem visto. Chegou na Europa, no Lyon, fez uma Champions League, por exemplo, sensacional. Assim, o Lyon jogando muito. Foi além do esperado. Mas outros nomes, por exemplo, o Neymar eu coloco, se desvalorizaram bastante no mercado futebolístico. Né? Isso conta muito quando a gente vai olhar para o jogador, para os próprios jogadores que estão tentando se valorizar na Europa. O mercado brasileiro ele é muito visto. Então, por exemplo, Rodrigo, Vinícius Júnior, que estão tentando crescer, precisam crescer mais. Boa. Rapaz, eu vou falar... Você sabe que existe xarope de fosfosol para memória. Ontem, eu achando que... Eu não sei por que eu estava com quarta-feira na minha cabeça ontem. Ontem eu falei da Bezinha, que ia ter o clássico do Bandeirante contra a AIA, o time de Araçatuba. E é hoje o jogo, né? Me confundi ontem. Preciso tomar um remedinho. Tô velho. E o derby é hoje, cara. Vai ser lá no Pedrão, lá em Birigui, 4 horas da tarde. As duas equipes estão em momentos distintos, né? O Bandeirante é líder do grupo 1, 100% de aproveitamento na competição, e a AIA tem um jogo a mais, mas são 2 derrotas e 1 vitória. A Associação Esportiva Araçatuba também vive um outro problema aí, que é a troca de técnico depois de 2 rodadas. Bom, felizmente o clássico vai ser disputado com portões fechados, mas você pode acompanhar aí, você que é de Birigui, você de Araçatuba, pela FPF TV, que é a TV da Federação Paulista, e o endereço está aí aparecendo embaixo na sua tela. Assiste o jogo, você quer ver o derby, pode ver no seu celular, no seu computador, aí nesse endereço, certo? Rapaz, amanhã tem os gols, né? Mas a gente vai mostrar aqui, ó, já tá aqui, ó. Grande clássico aí do Grande Nordeste clássico, Paulista, Sapateiros e Canarinhos. Sensacional. O clássico dos clássicos. Clássico dos clássicos. Não, bacana demais. E vendo de volta esse jogo, né, que não acontece já há muito tempo. É uma pena que não tenha torcida, porque com certeza ia ser um barulho tremendo lá no Pedrão. 2 times com muita história aqui na região, a AIA e o Bandeirante, fizeram história com trabalhos incríveis, revelaram jogadores para o mercado até europeu, né, Mário? Então é sempre bacana de acompanhar. O Bandeirante está num momento melhor mesmo. O Bandeirante está jogando melhor, conseguiu vencer jogos mais importantes, mas ainda é começo de competição. E clássico a gente não sabe, né? Clássico não tem jeito. Tem esse imbróglio dentro da diretoria da AIA, que mandou embora. O ex-técnico da AIA, o Fábio, tem ido nos meios de comunicação falando o motivo do imbróglio, falou que está tudo bem, ele e o Tatu, que é o presidente, mas tem alguns outros membros que a coisa não está andando, falou de grana, enfim, coisas do futebol, né? Coisas do futebol. Coisas do futebol. Exatamente. Que não há nada de novo, ninguém inventou a roda. Exatamente. É normal que acontece isso aí, a gente está só acompanhando e vê aonde vai isso. O importante é que vocês façam um trabalho de
desenvolvimento aos meninos. Né? Isso. Como é um campeonato sub-23, pense nos garotos, revelem bons garotos para outras equipes, façam caixa, façam como o Mirassol fez. O Mirassol é um grande exemplo aqui da nossa região de revelar jogadores e fazer bem com o dinheiro. Você ter referência para outros clubes, enfim. Pensem assim que a coisa vai longe, tá bom? Vamos para o nosso WhatsApp? Põe na tela aí. O David Bryan de Draci. Que é isso, que nome, hein? hein, cara? Pode trabalhar Nome em de Hollywood, artista. David. Com esse nome é brincadeira. Um abraço pra Dracena. Boa tarde, Maricaio. Vai, Palmeiras. Põe a foto do David Bryan. Cara de galã de Hollywood. Tamo junto, olha lá. O que é isso? Olha lá. Ô, louco. Mandou bem demais. Boa, garoto. Valeu, David. Tamo junto. O Eduardo de Birigui, São Paulo ganha hoje, hein? 2-1 pro São Paulo. Boa, Eduardo. Boa, Eduardo. É que a gente tá meio no escuro com o Lanús, né? A gente não sabe muito o que tá acontecendo com O o time Lanús. não joga faz tempo, vamos ver. Vamos ver. Mas jogo contra argentinos é sempre São difícil. complicados. O Luiz de Araçatuba. Ai, Bandeirante, chegou a vez do eterno freguês. Vai, Aia do meu coração. 4-0. O que é isso? Ô, louco. A rivalidade é acirrada entre os Boa, dois aí. é isso aí. A Aisha de Rio Preto. Belo nome, hein? Outro nome hollywoodiano aqui. Bonito mesmo. Aisha de Rio Preto. É hoje que o Corinthians ganha. Bate o bumbo aí, Aisha. Tem que ganhar, Que tem que isso? ganhar. E o Rafael Oliveira de Araçatuba. Boa tarde, Rafael de Araçatuba. O Corinthians deve priorizar a Copa do Brasil para tentar uma vaga na Libertadores? Abraço, programa show de bola. Valeu, Rafa. Deve Valeu, priorizar? Rafa. Eu priorizaria. Se eu fosse o Mancini pela experiência, campeonato de tiro curto, nem sempre o melhor time, como ele falou na entrevista, chega e é campeão. Então talvez seja um passo mais curto para o Corinthians conseguir essa vaga e até questão financeira, né, Mário? Que a gente sempre fala aqui, a Copa do Brasil paga muito bem, né? É isso aí. Vambora. Chega por hoje. Muito obrigado. Amanhã tem mais aqui. Amanhã Vamos tamo aí. falar tudo o que aconteceu nessa quarta super de bola, tá bom? Até amanhã. Tchau. Paz.